A todos que me assistem, que a graça de Deus possa alcançá-los neste momento. Estamos dando início a uma série de estudos que tem causado divisões de opinião em todo o cristianismo. E o tema escolhido para nossa apresentação de hoje não tem sido de fácil compreensão, por causa da sua complexidade. Eu peço a Deus para que neste momento o Espírito Santo possa nos ajudar a entender tudo aquilo que será neste vídeo apresentado. Este é o canal Verdades para o Tempo do Fim. Hoje falaremos sobre a natureza humana de Jesus. Com qual natureza humana Cristo encarnou? Sua natureza tinha propensões para o pecado como nós? Ele possuía uma natureza com ou sem tendências para o mal? Jesus nasceu ou não com inclinações pecaminosas em sua natureza humana? Teriam sido suas tentações mais suaves do que as nossas? Por que Jesus não cometeu pecado, uma vez que ele viveu entre nós como um ser humano? A nossa proposta com este vídeo é responder a essas perguntas, e para isso utilizaremos da Bíblia Sagrada e dos livros do Espírito de Profecia. Faço minhas as palavras da escritora norte-americana Ellen G. White em seu livro Terceiro Mensagens Escolhidas, página 131, onde ela diz: precisamos compreender, na medida do possível, a verdadeira natureza humana de nosso Senhor. O divino e o humano foram unidos em Cristo, e ambos eram completos. Será, meus irmãos e amigos, que estudarmos sobre a natureza humana de Jesus é importante para nós? O que a Bíblia Sagrada fala sobre a encarnação de Cristo? Eu leio aqui em São João capítulo 1, versículo 1 e o versículo 14, o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Vejamos agora o que a mensageira do Senhor fala da importância de estudarmos sobre este assunto, sobre a encarnação, sobre a humanidade do Filho de Deus. A humanidade do Filho de Deus é tudo para nós. É a corrente de ouro que liga nossa alma a Cristo e, por meio de Cristo, a Deus. Isto deve constituir nosso estudo. Cristo foi um homem real. Deu prova de sua humildade, tornando-se homem. Entretanto, era ele Deus na carne. Quando abordamos este assunto, bem faremos em levar a sério as palavras dirigidas por Cristo a Moisés junto à sarça ardente. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Êxodo 3, verso 5. Devemos aproximar-nos deste estudo com a humildade de um discípulo, de coração contrito, e o estudo da encarnação de Cristo é campo frutífero que recompensará o pesquisador que cave fundo em busca de verdades ocultas. Primeiro Mensagens Escolhida, página 244. O texto que acabamos de ler deixa bem claro que o tema sobre a humanidade de Jesus é tudo para nós. E por se tratar de um assunto tão importante e sagrado, devemos estudá-lo com humildade, na certeza de que a encarnação de Cristo, como lemos no próprio texto, é um campo frutífero que recompensará aqueles que cavarem fundo em busca de verdades ocultas. Hoje, em nossa sociedade, principalmente no meio cristão, acredita-se que Jesus nasceu com uma natureza humana pré-lapsariana ou pós-lapsariana. Ou seja, uma pessoa que nasce com uma natureza pré-lapsariana é alguém que nasceu com um corpo, mente e caráter igual a Adão antes do pecado. E o pós-lapsariano é aquela pessoa que nasce como Adão após o pecado. Observaremos a seguir
que Jesus Cristo não era totalmente pré-lapsariano e nem totalmente pós-lapsariano. A Bíblia Sagrada nos mostra que Jesus Cristo tinha algumas características humanas. Em Mateus 4, verso 2 diz: "E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome." Em São João 19, 28 diz: "Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir a Escritura, disse: Tenho sede." Em São João 4,6 diz: "Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem. Assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta." São João 11,35 fala que Jesus chorou. Mateus 26,37 diz: "E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se." Hebreus 4,15 fala: "Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado." Em Lucas 23,46 fala que Jesus clamou em alta voz: "Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito." E dito isto, expirou. Observamos então que Jesus tinha algumas características humanas. A primeira, ele tinha fome, ele tinha sede, ele sentia cansaço, ele chorava, ele se angustiava, ele ficava triste, ele foi tentado e, por fim, ele morreu. A Bíblia Sagrada nos assegura que Jesus Cristo tinha características humanas. São características inerentes a um ser humano pós-lapsariano. O corpo de Jesus era pós-lapsariano. Algumas características estão ligadas à mente, por exemplo, angústia, tristeza, choro, Uma mente pré-lapsariana não sentiria tudo isso como resultado do pecado. Por isso, acreditamos que a mente de Jesus também era uma mente pós-lapsariana. Porém, ele tinha uma mente santa. Vejamos essa confirmação no espírito de profecia. Revestido da natureza humana, sentia a necessidade da força vinda do Pai. Tinha lugares especiais de oração. Comprazia-se em entreter comunhão com seu Pai na solitude da montanha. Neste exercício, sua mente santa, humana, era fortalecida para os deveres e provas do dia. Nosso Salvador identifica-se com nossas necessidades e fraquezas no fato de haver se tornado um suplicante, um solicitante de todas as noites, buscando do Pai novas provisões de força a fim de sair revigorado e refrigerado, fortalecido para o dever e a aprovação. Ele é nosso exemplo em tudo. É um irmão em nossas fraquezas, mas não em possuir idênticas paixões. Sendo sem pecado, sua natureza recuava do mal. Segundo Testemunhos para a Igreja, página 202. Dando sequência à nossa linha de pensamento, estamos falando sobre a natureza humana de Jesus e quero destacar que ele tinha, assim como nós, corpo, mente e caráter. E veremos no próximo slide que o corpo, a mente e o caráter de Jesus eram humanos. Observe, porém, atentamente o que a mensageira do Senhor diz sobre o caráter de Jesus. Seu corpo e sua mente eram humanos. Ele era osso dos nossos ossos e carne da nossa carne. Esteve sujeito à pobreza desde sua primeira entrada no mundo. Esteve sujeito a decepções e provas em seu próprio lar, entre seus próprios irmãos. Não se achava rodeado, como nas cortes celestiais, de seres puros e belos. Estava cercado de dificuldades. Veio ao nosso mundo para manter um caráter puro e sem pecado, e para refutar a mentira de Satanás
de que não era possível aos seres humanos guardar a lei de Deus. Cristo veio viver a lei em seu caráter humano, exatamente na maneira pela qual todos podem viver a lei na natureza humana, se procederem como Cristo procedeu. Terceiro Mensagens Escolhida, página 130. Perceberam que o corpo, mente e caráter de Jesus eram humanos? O texto também afirma que Jesus veio ao nosso mundo, ou seja, ele nasceu em nosso mundo para manter um caráter puro e sem pecado. Portanto, o caráter de Jesus era pré-lapsariano. Aqueles que estudam a Bíblia sabem perfeitamente como se deu a concepção de Jesus, ou seja, Jesus Cristo não é fruto de uma relação entre um homem e uma mulher. Veja o que diz a Bíblia em Lucas capítulo 1, versos 30 em diante. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Então disse Maria ao anjo: Como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Os versos que lemos em Lucas deixam bem claro que Jesus foi concebido de uma forma muito especial. O nosso Salvador foi concebido de uma forma totalmente diferente da nossa. Como lemos em Lucas capítulo 1, verso 35, que o próprio Espírito Santo desceria sobre Maria e o poder do Altíssimo a envolveria com a sua sombra. Portanto, entendemos e atribuímos sua perfeição de caráter no momento da sua concepção, devido à atuação do Espírito Santo. Sim, porque como já vimos, em Terceiro Mensagens Escolhidas, página 130, que Jesus veio ao nosso mundo para manter um caráter puro e sem pecado. Ele não poderia manter alguma coisa que já não a tivesse, não é mesmo? Jesus foi enviado do céu sem pecado e nasceu neste mundo como tal. Jesus não poderia ter vindo a este mundo com o caráter manchado ou contaminado pelo pecado. Do contrário, ele não poderia ser o nosso Cordeiro substituto na cruz. Veremos a seguir que Jesus, pelo fato de ter sido concebido pelo Espírito Santo, tinha em seu caráter algumas atribuições que nós não possuímos. E no final de cada slide, faremos uma breve observação, para que não percamos a linha de raciocínio. Cristo foi a única pessoa que andou sobre a terra em quem não havia nenhuma mancha de pecado. Que houvesse sobre a terra alguém sem a contaminação do pecado, perturbava grandemente o autor do pecado. Terceiro Mensagens Escolhidas, página 134. Embora não houvesse nenhuma mancha de pecado em seu caráter, ele condescendeu em ligar nossa decaída natureza humana com a sua divindade. Tomando assim a natureza humana, ele honrou a humanidade. Ele devia tomar sua posição à frente da humanidade, tomando a natureza e não sua pecaminosidade. Meus queridos, eu gostaria apenas de destacar o que está escrito no Sign of the Times, ou seja, Sinais dos Tempos, que Jesus Cristo ele deveria tomar a nossa humanidade, ou seja, a forma humana, a natureza humana Jesus ele assumiu, porém sem a nossa pecaminosidade. Sim, porque nós seres humanos, que somos nascidos de homem e mulher, nascemos nesta condição, somos pecadores por natureza. Jesus, por natureza, não tinha esta inclinação para o pecado, coisa que nós temos, né? Então Jesus Cristo, ele assumiu a forma humana, sem este lado
né, que foi contaminado pelo pecado, que é o nosso caráter. Nascemos com um caráter já manchado com o pecado. E Jesus, ele assumiu a forma humana sem a nossa pecaminosidade. Já vimos anteriormente que Jesus foi a única pessoa que andou sobre a terra que não tinha a mancha de pecado. E conforme o texto apresentado mais recente, a mancha de pecado que Jesus não tinha era no seu caráter. Lemos também que Jesus tomou a natureza humana sem a inclinação pecaminosa. O slide a seguir reforça esta verdade, que Jesus não possuía as mesmas paixões pecaminosas que eu e você. Nosso Salvador é nosso exemplo em tudo. É um irmão em nossas fraquezas, mas não em possuir idênticas paixões. Sendo sem pecado, sua natureza recuava do mal, segundo Testemunhos para a Igreja, página 202. Até o presente momento, com base no que já foi apresentado, Jesus Cristo era pré-lapsariano e pós-lapsariano? Sim, toda a sua estrutura humana, tanto interna quanto externa, em matéria de degeneração, era igual à nossa, com apenas uma diferença, que a sua mente não tinha naturalmente inclinações pecaminosas como a nossa. Para fecharmos com chave de ouro, leia atentamente o próximo slide. Ao tomar sobre si mesmo a natureza humana em sua condição caída, Cristo não teve a mínima participação em seu pecado. Ele foi sujeito às enfermidades e fraquezas. Contudo, não conheceu o pecado. Não deveríamos ter qualquer má compreensão quanto à perfeita impecaminosidade da natureza humana de Cristo. Ele devia tomar sua posição à frente da humanidade, tomando a natureza e não sua pecaminosidade. Cristo não possuía a mesma deslealdade pecaminosa, corrupta e decaída que possuímos. Sua inclinação para o bem era uma gratificação constante para seus pais. Ninguém, olhando para o semblante infantil, iluminado de alegria, poderia dizer que Cristo era exatamente igual a outras crianças. Ele era Deus em carne humana. Quinto comentário bíblico, página 1117. Não devemos ter dúvidas acerca da perfeita ausência de pecado na natureza humana de Cristo. Nossa fé deve ser uma fé inteligente, olhando para Jesus com perfeita confiança, com plena e inteira fé no sacrifício expiador. Isto é necessário para que a alma não seja envolvida em trevas. Esse santo substituto é capaz de salvar perfeitamente, pois ele apresentou ao maravilhoso universo perfeita e completa humildade em seu caráter humano e perfeita obediência a todas as reivindicações de Deus. Poder divino é dado ao homem para que ele possa tornar-se participante da natureza divina. Primeiro Mensagens Escolhida, página 256 e 257. Observem atentamente o que diz a palavra do Senhor em Hebreus capítulo 4, versículo 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Veremos no próximo slide que Jesus Cristo, ele teve a liberdade de escolha. Ele poderia ter cedido às tentações do inimigo, mesmo tendo um caráter puro e uma mente santa. Ele se volvia para Deus, se voltava para Deus em busca de forças para vencer as tentações. Como livre agente moral, ele foi posto à prova, com liberdade para ceder às tentações de Satanás e agir em oposição à vontade de Deus. Se assim não fora, se não fosse possível que ele caísse, não poderia ter sido tentado em todos os pontos como a família humana é tentada. As tentações de Cristo e seus sofrimentos diante delas eram proporcionais
a seu elevado caráter sem pecado, mas em todo momento de aflição, Cristo volvia-se para seu Pai. Ainda no mesmo livro, página 132, é-nos dito que Jesus enfrentou a tentação como homem e venceu na força que lhe foi concedida por Deus. Observem atentamente, no próximo slide, que a mensageira do Senhor frisa muito bem que as tentações de Cristo eram muito mais fortes do que as nossas. O Filho de Deus colocou-se em lugar do pecador e passou pelo terreno em que Adão caiu e suportou a tentação no deserto, a qual era 100 vezes mais forte do que aquilo que já incidiu ou virá a incidir sobre a raça humana. Terceiro Mensagens Escolhida, página 136. Meus queridos irmãos e amigos, estamos chegando ao final deste vídeo. Começamos este trabalho fazendo algumas perguntas. Perguntamos com qual natureza humana Cristo encarnou. Também perguntamos se sua natureza tinha ou não propensões para o pecado como nós. Se ele possuía em sua natureza humana alguma tendência pecaminosa. Também perguntamos se suas tentações eram mais suaves que as nossas. E agora estamos diante da terceira pergunta. Por que Jesus não pecou, uma vez que ele viveu aqui entre nós como um ser humano? Porém, antes de respondermos a esta pergunta, nós queremos que você medite em mais um texto que a mensageira do Senhor escreveu. Que houvesse sobre a terra alguém sem a contaminação do pecado, perturbava grandemente o autor do pecado, e ele não deixou de usar nenhum meio para vencer a Cristo com o seu poder ardiloso e enganador. Mas nosso Salvador recorria a seu Pai Celestial em busca de sabedoria e força para resistir ao tentador e vencê-lo. Terceiro Mensagens Escolhida, página 134. O texto que acabamos de ler deixa bem claro a verdade que Jesus Cristo não foi contaminado com o pecado. Ele viveu aqui entre nós como ser humano, sim, porém sem a contaminação do pecado. E essa contaminação que nós temos por natureza, já em nosso nascimento, nascemos com esta contaminação, nascemos com a mancha do pecado em nosso caráter. Jesus não tinha, né? E isso perturbava grandemente a Satanás. Porém, mesmo assim, ele não mediu esforços para tentar o nosso Salvador. E observamos no texto que lemos que Jesus Cristo ele recorria a seu Pai em busca de sabedoria e forças para resistir ao tentador e vencê-lo. Eu poderia parar por aqui, porque esse texto já responde por que Jesus não cometeu pecados. Ele, quando era tentado, ele recorria ao Pai. Ele estava constantemente em comunhão ininterrupta com seu Pai. Por este motivo, ele não pecou. Mas nós temos, com mais detalhes, algumas respostas que a mensageira do Senhor nos apresenta, bem como também a Bíblia. Vejamos o que diz a palavra do Senhor para responder esta pergunta: por que Cristo não cometeu pecado, mesmo estando entre nós como um ser humano? Vejam o que diz em 1 Pedro, capítulo 2, versos 21 até o 23. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Versos 22. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Agora observem atentamente o que a mensageira do Senhor fala em seu livro Terceiro Mensagens Escolhida, página 140. Tende em mente que a vitória e a obediência de Cristo são as de um verdadeiro ser humano. Em nossas conclusões, cometemos muitos erros devido a nossas ideias errôneas acerca da natureza humana de nosso Senhor. Quando atribuímos à sua natureza humana
um poder que não é possível que o ser humano tenha em seus conflitos com Satanás, destruímos a inteireza de sua humanidade. Ele concede sua graça e poder imputados a todos os que o aceitam pela fé. A obediência de Cristo a seu Pai era a mesma obediência que é requerida do homem. Terceiro Mensagens Escolhidas, página 140. Meus queridos, o texto por si só fala muito e deixa bem claro que Jesus Cristo sim obteve a vitória como um ser humano. Ele só conseguiu obter a vitória porque ele manteve uma comunhão com o seu Pai. Se Cristo possuísse um poder especial que o homem não tem o privilégio de possuir, Satanás ter-se-ia aproveitado desse fato. Terceiro Mensagens Escolhidas, página 140. Meus queridos, perceberam que a vitória que Jesus obteve sobre as tentações veio da força que ele obteve do seu Pai? Sim, ele era divino e humano, mas ele não deveria se valer deste atributo para vencer as tentações. Caso contrário, o inimigo teria aproveitado deste fato e teria dito que ele só conseguiu vencer por causa da sua divindade. Não, ele venceu exatamente pela mesma forma que eu e você podemos vencer, mediante a comunhão com o Pai. Não exerceu em seu próprio benefício nenhum poder que o homem não possa exercer. Enfrentou a tentação como homem e venceu na força que lhe foi concedida por Deus. Terceiro Mensagens Escolhidas, página 132. O homem não pode vencer as tentações de Satanás sem combinar o poder divino com a sua instrumentalidade. Assim foi com Jesus Cristo. Ele podia lançar mão do poder divino. Terceiro Mensagens Escolhida, página 140. Quero terminar este vídeo dizendo que o estudo da encarnação de Cristo não termina por aqui. Temos muito a aprender e somente na eternidade entenderemos com clareza o tamanho do sacrifício que Jesus fez por mim e por você. Estamos preparando um outro vídeo que aborda um tema muito forte. Podemos nós, seres humanos, nascidos de homem e mulher, viver nesta terra sem cometer pecados? Será que eu consigo? Será que você consegue, pela graça de Deus e pelo poder do Espírito Santo, viver neste mundo sem pecar e vencer as tentações como Cristo venceu e obter a vitória sobre todas elas? Bem, fiquem atentos, pois logo lançaremos este próximo vídeo. Que Deus possa ajudar a todos nós na compreensão da sua palavra. Este é um assunto intrigante. Eu conto com a vossa atenção e participação. Deixe seus comentários, participe e juntos cresceremos no conhecimento e na graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe.